as propostas selecionadas aqui no livro Desenhar, a sua criança vai ter a oportunidade de explorar diferentes materiais e também conhecer formas de pintar e desenhar, formas bastante diferenciadas. Olha só, a primeira delas, apresentada aqui na página 16 do livro, exige a necessidade de algumas cores de tinta. Nós sugerimos aqui as cores amarela, vermelha e também alaranjada, mas vocês podem utilizar as cores que vocês tiverem em casa, tá certo? Bom, se vocês tiverem as cores vermelho e amarelo em casa, se vocês misturarem a mesma quantidade dessas duas tintas, vocês irão obter a cor alaranjada sugerida nesse encaminhamento, tá certo? Bom, convide a criança para essa proposta e explique a ela que é necessário realizá-la em etapas. A primeira etapa consiste em distribuir em uma folha de papel algumas gotas, um pouquinho de cada uma das tintas que serão utilizadas por ela. Vejam, essa folha de papel já foi dobrada ao meio e é necessário então que vocês já apliquem o vinco antes de começar a utilizar a tinta, tá certo? Bom, dobre então a folha ao meio e depois disso é necessário abrir e explicar para a criança que a tinta, uma gota de tinta, uma porção de tinta deve ser colocada somente em um dos lados dessa folha de papel. Então ela pode pingar uma gota de tinta amarela, uma gota vermelha e uma alaranjada deste lado do papel e depois dobrar uma parte do papel sobre essa outra com a tinta para que a tinta se espalhe. Veja, uma estratégia que pode ser usada para espalhar essa tinta pela área do papel é utilizar uma caneta ou então um lápis para pressionar o papel e assim esparramar a tinta por toda a área do papel ou pela área que a criança desejar, tá certo? Depois disso, a folha deve ser cuidadosamente aberta para que a tinta possa secar. Então assim, a primeira etapa da pintura está feita e é necessário então aguardar algum tempo para que a tinta seque. Depois disso, convide a criança a observar as marcas que foram ocasionadas por meio dessas estratégias. E aí a criança pode relacionar as marcas a algum elemento que ela conhece. Inclusive, ela pode ser convidada a elaborar alguns desenhos, alguns detalhes sobre essas marcas, evidenciando então o elemento que essas marcas a fizeram lembrar. Depois disso, depois que a criança elaborar os desenhos, te contar a respeito do que ela elaborou, então peça a ela que cole essa folha com essas representações aqui na página 16 do livro, tá certo? Numa outra ocasião, ainda com essas mesmas cores de tinta ou com as que vocês tiverem em casa, proponha essa outra proposta aqui presente na página 17. Para isso, além das tintas, é necessário também que vocês providenciem uma bandeja reutilizável ou então um pratinho e também um garfo descartável, tá certo? Bom, na bandeja é necessário que vocês coloquem um pouco de cada uma das tintas, mas uma ao lado da outra, uma imediatamente ao lado da outra, de modo que a criança possa, com o garfo, pressionar, encostar o garfo, portanto, nas tintas e as três tintas devem então aparecer aqui no garfo. Então é preciso então que essas tiras, né, esse tantinho de tinta colocado aqui fique realmente bem do ladinho da outra cor, tá certo? Assim a criança pressiona o garfo aqui nas tintas depositadas e elabora vários registros, várias impressões com esse garfinho aqui na página 17 do livro. Então ela deve experimentar várias intensidades de força para compor essas marcas, inclinando ou posicionando de maneiras variadas o garfo que ela está utilizando para pintar. Veja, essas duas estratégias compartilhadas certamente vão agradar bastante a sua criança. Ela pode elaborar essas pinturas aqui na página do livro ou em outras folhas avulsas que você providenciar.